E eu quero repartir com você um texto muito bonito de João, Evangelho de João. Você já pode abrir a palavra do nosso Senhor no Evangelho de João, capítulo 17. E essa mensagem veio nos devocionais. E repartir com você é uma alegria, porque também serviu para a minha vida. Deixe aberto em João, capítulo 17. Enquanto você abre, eu já vou aqui dizendo que a vida cristã é um chamamento para uma vida pública. A maior parte das nossas ações como cristãos, elas ocorrem numa dimensão pública. Culto, como nós temos hoje, reuniões juniores, adolescentes, jovens, reuniões de oração, celebrações, casamentos. Nós somos pessoas públicas. E isto é fundamental para o exercício da vida cristã. Por outro lado, se essas práticas são cristãs, são públicas, são saudáveis, elas não devem de forma nenhuma ser a primeira expressão de uma relação com Deus. Porque o primeiro chamado que Deus fez para nós é o chamado para Ele. Para depois, então, e tão somente, publicamente, nos congraçarmos, nos unirmos para adorá-lo no coletivo. O primeiro chamado de Deus para uma pessoa que não o conhece é para Ele. Depois, para o convívio numa relação pública. Nós estudamos na EBD, no Sermão do Monte, os princípios básicos para uma vida de oração. Vemos com o pastor Caio, depois 2 domingos com o pastor Elisu, a oração do Pai Nosso. E nós, a partir desse princípio, então, precisamos já compreendermos que o caminho para uma espiritualidade correta e verdadeira começa na vida privada e depois ela é projetada para a vida pública. Lembre-se, guarde esse princípio. O caminho para uma espiritualidade sadia, ela começa no privado. Resumindo, não adianta eu querer ter uma vida de oração em público, no templo, ou em pequenos grupos, ou em qualquer outro lugar, se antes disto não haver fundamento na minha vida de oração privada, a minha vida de oração particular. Hoje eu quero falar sobre uma disciplina espiritual que eu acredito que anda em crise. À medida que a gente vai conversando com pessoas em qualquer lugar, esta é uma das dificuldades maiores que os cristãos têm. A disciplina da solitude com Deus. Quando falo solitude com Deus, eu quero diferenciar de solidão. Solidão é um estado da alma. Solidão, em grande parte, é percebida e compreendida como algo ruim. Porque é algo que normalmente gera dor e sofrimento e, em grande parte, não é voluntário. É verdade que algumas pessoas gostam de viverem sozinhas e solitárias mesmo. Isso também não é o caos, não é um problema necessariamente. Mas a solitude é diferente. A solitude é algo intencional, é algo proposital, que é o fato do cristão se isolar e cultivar a sua relação particular com o seu Senhor, visando intimidade, conhecimento, desenvolvimento da sua jornada como cristão em todos os sentidos. E isto, meus queridos, é fundamento para aquilo que quero falar com vocês hoje: solitude. Você já pode fazer o seu check-up no seu coração e procurar compreender e pesquisar se você tem tido momentos de solitude com Deus. Você é uma pessoa disciplinada que é capaz de separar tempo para ler a Escritura, meditar nela e orar. É preciso que, se você não tem este hábito, é preciso que você abra os seus ouvidos espirituais para, ouvindo, trazer para a nossa alma e colocar isso em prática.
solitude é algo cada vez mais raro no mundo, porque a própria vida nos impulsiona para uma avalanche de coisas, não só aqui nas reuniões públicas que são bíblicas, nós precisamos nos reunir, mas nós temos o agito da vida, o trabalho, a jornada de trabalho pesada, árdua, nós temos as mídias sociais, nós temos o WhatsApp, nós temos televisão, nós temos tantas vozes nos chamando para fugirmos da solitude com Deus, que estas vozes acabam sufocando a voz daquele que nos chamou para que antes de estarmos em comunhão com os outros, estarmos em comunhão com Ele mesmo. Você vai perceber em João 17 que a solitude de Jesus com o Pai foi um dos recursos que Ele utilizou para resistir fervorosamente aos perigos internos e aos perigos externos na sua jornada de amor e dedicação ao seu Pai Celestial. Jesus conviveu com muitas vozes, com muitas tentativas de desvinculá-lo de uma relação de solitude com o seu Pai Celestial. Vou citar aqui algumas rapidamente. A voz da multidão, aonde Jesus ia, eram pessoas e pessoas chamando, clamando, querendo que ele pudesse então ajudá-las de alguma maneira. A voz do diabo para Jesus foi uma rotina. Jesus conviveu com a voz de Satanás. Nós sempre lembramos da tentação no deserto, mas lembre-se que Mateus 4, e quando refere-se a essa tentação, isso não significa dizer que este foi o único momento na vida de Jesus em que ele foi tentado. O evangelista Lucas, ao descrever a mesma tentação, no finalzinho, ele diz assim: e Satanás se afastou de Jesus até o momento oportuno. Jesus conviveu com a voz de Satanás, tentando de todas as formas. Jesus conviveu com a voz dos seus discípulos, muitas vezes contrário àquilo que Jesus havia entendido que era a vontade de Deus. Lembra você ao falar da sua necessidade de sofrer, ser preso, julgado e condenado? O apóstolo Pedro diz: Senhor, que isso nunca acontece, que nunca aconteça. Os discípulos muitas vezes eram vozes contrárias e Jesus precisava deixá-las de lado. A voz do seu eu, do seu lado humano, e nós falamos talvez da sua carne, também era algo que Jesus precisava confrontar diretamente. Talvez o texto mais conhecido era e foi a sua luta no Getsêmani, quando prestes a ser preso e morto, ele entra naquela grande luta e as orações dele, nós conhecemos muito bem, ele orando e dizendo: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice e não seja feita a tua vontade, mas a minha, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas era Jesus lutando, porque a sua vida, a sua carne, o seu lado humano, naquele momento, confrontado com a cruz que estava posta diante dele, naquele momento, ele não desejava morrer. Era a voz do seu coração. Então, Jesus conviveu com tantas vozes, mas havia uma voz que era a voz que o conduzia e que conduziu a sua vida inteira. E esta voz colocava em controle todas as demais vozes. Era a voz do seu Pai chamando-o para uma vida de solitude com ele. João 17, classicamente, conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, onde Jesus ora pelos seus discípulos. Eu quero tentar aqui com você repartir esse texto com uma outra visão, com uma outra perspectiva. Vamos ler João capítulo 17, verso 1. É a oração mais longa de Cristo. Se você puder ficar em pé, por gentileza. Se não puder, pode ler sentado mesmo. João 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é teu, tudo que tenho é teu, e tudo que tu tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão, e aí ele vai continuar a sua oração. Os queridos podem ficar à vontade, podem sentar. Esta é a oração mais longa de Jesus e é uma oração belíssima. Se você não está acostumado a fazer meditação nesta oração, por favor, faça. Você aprenderá muitas coisas nesta oração. Esta oração é tão bela e talvez a grande pergunta que nós possamos fazer nesta noite é: Jesus foi capaz de orar isto porque ele era um Deus encarnado? Será que somente era o fato dele ter sido Deus, tornado homem, que o habilitou a fazer esta oração? Ou será que a sua jornada, a sua experiência humana o ensinou também como orar, especialmente neste momento em que ele está aqui, praticamente fazendo uma despedida? Será que a experiência humana de Jesus o ajudou a dizer essas palavras? Eu quero ousar aqui dizer que Jesus orou pelos discípulos o que ele mesmo experimentou. Eu vou repetir, ele orou pelos discípulos aquilo que ele experimentou. Jesus sabia como orar e pelo que orar em relação aos seus discípulos, a partir das suas próprias experiências como homem. Na verdade, acredito que a vida de Jesus foi uma oração e a sua oração uma vida. Ele viveu o que orou e orou o que viveu. Por isso, ao olhar a esta oração, eu quero fazer 6 destaques brevíssimos. Normalmente, quando prego, sempre procuro entrar no texto e tentar o mais profundo. Hoje eu quero ficar na superficialidade do texto. E nem vou pensar aqui em elencar mais do que 6 razões e motivos pelos quais você e eu devemos ter a solitude com Deus como prioridade da nossa vida. São destaques somente para incentivar a você e a mim. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos relembrar um princípio fundamental da vida, de que a solitude com Deus nos prepara para ouvirmos a sua voz em meio às decisões da vida. A solitude com Deus nos prepara para ouvirmos a sua voz em meio às dificuldades. Jesus, como todos nós,
conviveu com muitas escolhas e vários momentos decisivos e determinantes para a sua jornada como homem, como Deus homem. A vida de Jesus se deu no meio de muitas decisões que foram fundamentais para que ele pudesse, então, cumprir a sua jornada. Mas havia, entre tantas decisões, como, por exemplo, quando Jesus vai escolher os seus 12 discípulos, os apóstolos, em Lucas capítulo 6, verso 12 e verso 13, a Escritura nos diz que ele se recolhe e vai para ter um tempo de solitude com Deus. E ele vai passar a madrugada orando ali, buscando de Deus direção para uma decisão importantíssima que ele tinha que tomar. Quem escolher para trazer para próximo dele, para treiná-los e para, a partir daqueles homens, iniciar um processo de multiplicação e de implantação e continuidade de implantação do reino. Jesus vai orar. Em João capítulo 6, o verso 38, ele mesmo disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus conviveu com muitas decisões que não foram fáceis. Mas a solitude o ajudou, e eu já preguei sobre isso aqui, os pastores já pregaram sobre isso aqui, mas eu quero lhes lembrar isto, que apesar de todos os dilemas e as escolhas que Jesus precisava fazer, havia uma escolha que para ele norteava todas as demais, e que acredito que está posta aqui no verso 4, quando ele disse, no verso 4, eu te glorifiquei aqui na terra. A solitude, meus irmãos, nos ajuda a não perder o foco do nosso principal objetivo da vida. Jesus teve um objetivo na sua vida, um objetivo. As demais questões foram derivadas deste objetivo e ele se moveu incessantemente, e a solitude que ele tinha com o seu pai era para que este objetivo maior nunca fosse tragado da sua mente. O seu grande propósito, a sua grande decisão, e a definição da sua vida inteira está aqui nesse verso, quando ele disse, eu te glorifiquei aqui na terra. Meus irmãos, a solitude com Deus nos ajuda, nos faz relembrar, nos faz nos colocar diante de Deus, apesar dos nossos pedidos, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias maiores da alma, das necessidades da igreja, do reino de Deus em toda a face da terra, mas todas essas coisas, elas são ainda um orbital, aquilo que orbita em função do que é o eixo central da nossa vida, e que Jesus nos faz lembrar nesta noite. Ele não podia errar a escolha dos seus discípulos, porque os discípulos seriam aqueles que dariam continuidade à sua missão aqui na terra. E qual foi a sua missão aqui na terra? Ele disse, foi a glória do meu Pai Celestial. Então Jesus tinha preocupação com essas questões, assim como nós devemos ter a preocupação de fugir das muitas vozes, do agito da vida, e ter a disciplina de buscar um lugar onde nós nos encontramos com Deus privadamente. E eu quero aqui dizer de novo o que disse no começo. Não faz sentido algum para a nossa vida nós queremos simplesmente frequentar cultos públicos se nós não temos vida privada com Deus. O que alimenta a vida do cristão não é o culto do domingo, é a sua relação com o seu Pai, é a intimidade, é onde Jesus diz, abra um lugar ou quarto, e você vai lá em secreto, você ora e o seu Pai Celestial que vê, Ele te recompensa. Meus irmãos, por favor, não pense que Jesus orava e meditava na palavra sozinho, porque era um hábito religioso. Não era, era o seu alimento, era a sua fonte, era o seu refúgio, não só das angústias da sua vida, mas, sobretudo, para que ele pudesse continuar com a sua mente clara de dizer, eu sei para que eu vim a este mundo. Você e eu viemos à existência. Fomos chamados para Ele na privacidade, antes do que numa esfera pública. Não há como vivermos para a glória de Deus, sem desfrutarmos da glória dEle na intimidade. Guarde isso para você. Não menospreze a vida.
privada de solitude com Deus, porque não há como vivermos para a sua glória neste mundo aqui sem desfrutarmos da mesma glória na solitude com Ele. Eu não vou pregar sobre isso de novo, mas você entendeu? O seu propósito é glorificar a Deus. Você glorifica orando, cantando, ofertando, lá fora ajudando o necessitado, dando um abraço em alguém que está necessitado, dando uma palavra de encorajamento, trabalhando da melhor forma possível que você pode no seu trabalho. Tudo isso são expressões de glorificação, ou seja, esse é o fundamento da nossa vida. Agora eu quero aqui rapidamente mencionar uma segunda razão pela qual você e eu precisamos realmente assumir a disciplina da solitude com Deus. A solitude com Deus nos impede de sermos arrebentados por Satanás. Verso 15, do capítulo 17 de João. A solitude com Deus nos impede de sermos arrebatados ou arrebentados pelo diabo, pelo Satanás. Verso 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Guarda os meus discípulos do mal. E porque Jesus orou pelos discípulos, para que o Pai Celestial os guardasse do maligno. Porque a experiência dele foi esta. Lembre-se, Jesus está orando muito em função daquilo que ele experimentou. Jesus sabia o que era lidar com Satanás. Ele sabia do poder de Satanás, ele sabia das suas artimanhas. Jesus era capaz de ver Deus publicamente, mas também era capaz de ver a presença de Satanás durante toda a sua existência. Jesus orou por nós para que nós pudéssemos também compreender o grande adversário da nossa alma, e ele bem sabia que sem solitude com o Pai seria impossível ser bem-sucedido. Por isso ele, naquele texto que mencionei de Mateus capítulo 4, ele vai 40 dias, ele está ali sozinho com o seu Pai Celestial, em profunda solitude e ao mesmo tempo, ali nós temos a lida dele, o enfrentamento dele com Satanás. E ali Satanás faz as 3 grandes tentações que uma pessoa pode ter na vida. Os pães significam as necessidades físicas, aquilo que o nosso organismo deseja, aquilo que o nosso corpo necessita, mas não é muito mais do que pão como comida. Nós também somos tentados humanamente na área sexual, nas demais áreas da vida. Satanás também tenta Jesus do controle do sobrenatural. Se jogue daí de cima e Deus vai dar ordem, os seus anjos vão segurar você, todo mundo vai ver isso e seu ministério, Jesus vai começar da melhor forma possível, com um grande sinal. Todo mundo vai ver os anjos se sustentando e o Senhor sendo segurado. O povo vai jubilar e o Senhor não vai ter tanto trabalho. Jesus se refugia e ele não quer tentar o seu Pai, simplesmente manifestando um controle do sobrenatural. Satanás diz para ele: olha, eu vou te dar todas as riquezas do mundo e o poder do mundo inteiro se você se prostrar e me adorar. Você percebe as tentações aqui no texto, são as mais profundas, que são as grandes lutas com que nós temos na vida. O nosso corpo, as questões do controle, da tentativa de controlar o divino, de marcar horário para Deus agir, de dizer: hoje você pode vir aqui, e hoje você vai ser curado, hoje você vai não sei o quê, e você vem na sexta-feira forte. A gente tem a cara de pau até de marcar a hora e o horário, o dia determinado para Deus fazer as coisas. Era isso que Satanás queria tentar Jesus, e nós temos aqui questão de poder e fama. Quem não quer? Quem não quer poder aqui, irmãos? Levanta a mão aí. Quem não quer? Tudo bem. Quem não quer dinheiro aqui, levante a mão. Vocês estão todos saudáveis, né? Essa é a nossa luta. E Jesus enfrentou. Então, quando ele vai orar pelos discípulos e diz: Pai Santo, guarda-os. Era a experiência que ele tinha do enfrentamento com Satanás, e a qual ele se alimentava da solitude para ter este tipo de capacidade e forças espirituais para lutar contra Satanás. Irmãos, sem solitude com Deus, sem vida privada com Deus, nós somos presas fáceis nas mãos daquele que conhece e nos tenta de uma forma profunda. É por isso que somos frágeis, é por isso que resistimos pouco, é por isso que a nossa vida espiritual ela não desenvolve-se numa projeção crescente,
Porque às vezes nós estamos vivendo de publicidade, ou vivemos de reuniões públicas. Você já viu alguém orar na terça, na quarta, ou em qualquer experiência da sua vida, em qualquer igreja que você já frequentou, você já teve alguém orando assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou sendo tentado para adulterar, mas eu quero que o Senhor me ajude para que eu não faça isso. Quem já ouviu alguém orar assim publicamente? Quem já ouviu alguém orar e dizer assim: Senhor, estou sendo tentado a fazer um negócio, passar para trás ali, o meu vizinho, meu irmão da igreja, meu Deus, me ajuda. Quem já ouviu alguém orar assim? Por quê? Porque essas questões, irmãos, elas são tratadas na privacidade com o nosso Senhor. Não estou dizendo que seja errado, só que nós não fazemos isto. Nós não nos expomos diante das pessoas. Agora, se não temos o hábito de olharmos para a solitude com Deus, quando é que nós vamos tratar as nossas grandes questões da alma? E Jesus assim o tratou. Oramos e devemos ter tempo de solitude com Deus para não sermos arrebentados por Satanás, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Não brinque com a sua vida de solitude. Você será uma presa fácil dele derrubar. E talvez você diga: nem tenho orado, não tenho vida de oração, mas a minha vida está em paz com Deus. É porque você não está se examinando à luz da Escritura. Provavelmente tem coisas que você, assim como eu, temos que consertar. E essas coisas são consertadas na nossa individualidade com o nosso Senhor. Terceiro lugar, a solitude com Deus nos faz desfrutar da liberdade deste mundo do qual Jesus nos libertou. A solitude com Deus nos faz desfrutar da liberdade deste mundo do qual Jesus nos libertou. Verso 14, verso 16. Quando Jesus diz: deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Verso 16, eles não são do mundo, como eu também não sou. Meus irmãos, a vida de Jesus foi um embate muito grande nesta questão. Ele seguidamente dizia aos seus discípulos: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo, o meu ensino não é deste mundo. É na solitude com Deus que a gente é capaz de desfrutar da individualidade de uma experiência do céu, quando nós nos desligamos dos outros e individualmente, solitariamente, adentramos em um outro mundo, que é o mundo de Deus. A solitude com Deus, o hábito, a disciplina nos faz adentrar em um outro mundo diferente deste que nós vivemos. E para moldarmos a nossa mente e a mente de Cristo, e para termos força para lutarmos contra o materialismo, a sedução deste mundo, os valores deste mundo, é preciso ter a disciplina e separar tempo para sozinhos com Deus, ler a sua palavra e ter tempo de oração e de experiência com o nosso Deus. Você quer ver um texto impressionante? É o texto de João capítulo 6, quando Jesus faz a sua primeira grande multiplicação de pães e peixes e alimenta uma multidão. O verso 15 de João capítulo 6 vai dizer que depois que o povo viu aquilo, o povo quis forçar Jesus para que ele assumisse a posição de ser rei. Está lá, João 6,15, o povo tenta fazer Jesus rei à força. Agora, João não continua a história, e graças a Deus que nós temos outros evangelhos que completam a história. Aí você vai lá para Marcos, o capítulo 6, o verso 45, e você vai perceber no texto que Jesus faz uma coisa excepcional. Mateus 6, 45. Logo a seguir, Marcos falando sobre a multiplicação dos pães e peixes. Ele compeliu, ou seja, ele tirou os discípulos daquele lugar. Porque Jesus queria proteger os seus discípulos. A multidão queria dizer: tu és o nosso rei. E os discípulos já estavam tocando ele a foguete, porque eles eram homens simples e eles agora iam ficar por cima da carne seca. Agora um ia sentar à direita, outro à esquerda, o outro ia ser o primeiro embaixador, o outro seria o gerente, o outro seria tudo. Era o que eles queriam, aquilo o povo queria. Aí quando Jesus percebe isso, o texto diz:
Jesus colocou seus discípulos, ele os obrigou a embarcar e passar para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia as multidões. É ele que vai despedir as multidões. E você sabe o que ele vai fazer logo depois disso? Dentro daquela tentativa sedutora que estava apresentando para ele, aquela relação com o mundo e o sistema, a Bíblia vai dizer, e tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Jesus foi acalmar a sua própria mente, foi acalmar aquilo que talvez estava começando a lhe incomodar. Ele não queria ser seduzido por aquilo que as pessoas queriam impor a ele, porque não era a vontade do seu Pai Celestial que ele fosse tornado um rei na dimensão política que eles queriam que ele fosse. Então ele tira os discípulos de lá, ele não quer que os discípulos sejam seduzidos por aquilo, mas ele também, ao mesmo tempo, ele vai orar. Ele vai colocar em paz a sua mente. Ele vai focar de novo na sua missão. Ele vai para lá e vai voltar talvez a dizer, o meu reino não é desse mundo, meu reino não é desse mundo, meu reino não é desse mundo. Os meus ensinos não são daqui, não são, eles vêm de cima. Ele vai para lá orar para que ele ouça a voz de Deus e não ouça a voz das pessoas. E ao mesmo tempo protege os seus discípulos. Verso 47, verso 48 de Marcos, o texto sagrado diz que Jesus estava ainda orando. Ao cair da tarde, ele estava no barco no meio do mar, os discípulos, no meio do mar, no barco, e Jesus estava sozinho em terra orando. O texto continua e vai dizer que os discípulos começam a ter um sério problema porque tinha muita ventania e eles não conseguiam chegar aonde eles tinham que chegar. E por volta da 4ª vigília da noite, quer dizer, é de madrugada. Já passou horas e horas de Jesus em oração. E aí o texto é especial, porque vai dizer que Jesus viu os seus discípulos em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Me parece que o texto está dizendo que Jesus orando, não sei se de onde ele estava ele era capaz de ver os discípulos, mas talvez ele viu, na sua solitude com Deus, Deus lhe deu a visão de que os discípulos estavam passando uma grande luta, mas é interessante que Jesus não abandonou o seu momento de solitude para ir ajudar os discípulos. Ele primeiro passa a madrugada orando. Me parece que só depois que ele acalma o seu interior, acalma a sedução daquilo que as pessoas queriam lhe impor dentro de um reino mundano. Só depois ele vai até os seus discípulos para acalmar o vento que estava impedindo os discípulos de chegarem aonde eles tinham que chegar. Meus irmãos, sem a vida de solitude com Deus, esse mundo vai nos engolir. E nós vamos ser seduzidos, seja pelo amor ao dinheiro, seja pelas fraquezas sexuais, seja pelo orgulho, seja por que for. Seja por que for. Então, quando Jesus diz, guarda-os do mundo, foi porque ele experimentou a pressão do mundo também. Não brinque com isso. Não brinque com isso. A 4ª razão, dá um ligeirão aqui, a 4ª razão para você e eu valorizarmos a solitude com Deus, é porque a solitude com Deus sufoca, eu já falei, Satanás, do mundo, agora eu quero dizer que a solitude com Deus sufoca a voz do nosso coração. João capítulo 17, o verso 6. Jesus disse, santifica-os na tua verdade, santifica-os na tua palavra. Na verdade, o princípio é o mesmo, é a mesma questão, não há nenhuma divergência quando ele vai utilizar essa expressão aqui. Santifica-os na tua verdade, ou na tua palavra.
Na verdade, ele diz assim, santifica. A tua palavra é a verdade é a tua palavra. Aqui um jogo, há um princípio aqui, de um trocadilho, mas o que Jesus estava dizendo é que esta santificação vem pela verdade de Deus, pela palavra de Deus, pela experiência de Deus conosco, onde nós conseguimos identificar a voz dele, os princípios dele, dentro do nosso coração, que não é verdadeiro. Então ele diz, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Trazer a palavra para o nosso coração, na solitude com Deus e na vida de oração com Deus, nos ajuda a sufocar o nosso próprio coração, ou a nossa própria carne, ou a nossa própria vontade. É o texto que mencionei do Getsemane, onde Jesus, próximo da sua prisão e da sua crucificação, ele vai ter um embate frontal com o seu eu, com a sua vontade, diríamos com a sua carne. Ele sabe que veio para glorificar o seu Pai pela cruz, mas a cruz nesse momento assume para ele um peso que humanamente ele não queria experimentar. Se você ler em casa com cuidado, os evangelistas vão dizer que ele se joga no chão. O grego vai literalmente dizer que Jesus entra numa agonia tão grande, que parece que ele vai passar por uma espécie de descontrole total. Isso chega a tal intensidade que o evangelista vai dizer, ele sua como se fosse sangue. O seu suor era como gotas de sangue, para você perceber a dimensão da luta de Jesus nesse momento. Ele precisa agora domar a sua carne, a sua vontade, o seu eu. E a partir dessa experiência, onde ele está à noite, silenciosa, gemendo, espichado, estirado no chão, com o rosto no chão, e dizendo, Pai, se for possível, passa de mim essa situação toda. Mas se não for possível, Senhor, faça a tua vontade, eu me submeto a ela. E, irmãos, o texto é tão rico, pena que eu não tenho ainda, podia fazer isso aqui em várias pregações, mas assim, é aquele grito que sai do coração de Jesus que rasga o céu. Penetra até o coração de Deus. E Deus ouve. Mas tem oração que Deus não quer tornar realidade. E Jesus luta sozinho, sem ter uma voz de Deus para ele. O pai não pode atender essa oração, porque ele não queria atender essa oração. Porque o pai queria que o seu filho desse a sua vida por amor a nós, para que pudéssemos experimentar uma relação de intimidade com o nosso Pai Celestial. Jesus aprendeu a dominar o desejo da sua carne, por isso ele nos ensina a partir da sua experiência que nós precisamos ter um lugar onde nós conseguimos sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus, e isto passa pela vida de solitude com Deus. É a musculatura espiritual do cristão, meu querido. Jesus não quer ouvir a sua voz, quer ouvir a voz do seu Pai. Quinta razão para você e eu buscarmos aqui a valorização da solitude com Deus. A solitude com Deus nos leva a perceber a importância da vida em comunhão com a igreja. Isso também é fundamental. As duas coisas são importantes. Muita gente frequenta o culto público, mas não tem vida de intimidade com Deus. Agora, eu acredito que todo aquele que fielmente mantém a sua rotina de intimidade com Deus, na sua individualidade, na sua solitude, ele reconhece a importância de ter comunhão com os seus demais irmãos. Jesus mostra isso nos versos 11, 22 e 23 de João 17.
porque ele ora para que os discípulos sejam um, como ele era um com o seu Pai Celestial. Então Jesus ora por esse conceito da comunhão, do entrelaçamento de vidas, para que eles tenham não só a mesma perspectiva espiritual, mas para que eles tenham capacidade de andar juntos. Porque Cristo via os debates, as discussões, os problemas, as crises que os discípulos andavam. Eles diziam: Pai, nós somos um. Oro para que, assim como este mundo me tentou de todas as formas, eu mantive a minha relação contigo, e ao mesmo tempo que eu mantinha a minha relação contigo orando, depois que eu orava, eu sempre voltava para os meus discípulos, sempre fazia o caminho inverso, os deixava, ia sozinho, depois eu saía do meu momento sozinho e ia para eles. Então, eu acredito que aqui Jesus nos ajuda a pensar de que nós, ao valorizarmos o princípio da solitude com Deus, nós vamos aprender a valorizar a comunhão com a igreja. E a comunhão de Jesus com a sua igreja, naquele momento, eram os seus discípulos. A última razão, a solitude com Deus nos permite desfrutar da experiência mais próxima possível da eternidade. A experiência mais próxima possível da eternidade, eu acredito que nós só podemos experimentar na solitude com Deus. O culto público é uma bênção. Aqui nós podemos ver a presença de Deus, experimentar a presença de Deus. Mas eu acredito que aqui é a consequência e a sequência daquilo que nós experimentamos na nossa casa. Nós queremos vir para o templo, ter experiências com Deus, ver o poder de Deus, ver o agir de Deus. Mas isso, meu querido e minha querida, isso é só consequência daquilo que você oferece a Deus na sua vida privada. Então é no privado, é na intimidade que nós podemos ter a experiência mais próxima da eternidade, porque ali nós nos afastamos de todas as coisas, desligamos o celular, olhamos as demais questões, nos isolamos, buscamos o nosso lugar, e ali nós ficamos com o nosso Pai Celestial para desfrutar da presença dEle, se deleitar nele, se alegrar nele, e ainda ter o privilégio de pedir coisas para Ele. Que dádiva e que bênção maravilhosa. Partindo para a conclusão, eu quero dizer que era a solitude com Deus que permitia que Jesus contemplasse e ouvisse Deus nos lugares públicos. Você vai ter muita dificuldade de ouvir, não os fonemas que você está me ouvindo agora, palavras, mas ouvir significa aquela ideia de abrir o ouvido e ouvindo esta palavra penetrar no seu e no meu coração. Era a solitude com Deus que permitia que Jesus contemplasse e ouvisse Deus nos lugares públicos. Você quer ouvir Deus falar com você? Mesmo? Você quer aprender a contemplar Deus em lugar público, em cultos e reuniões? Vá para o seu canto com Deus. É ali que você vai aprender. E a partir dali você vai ter experiências no público. Jesus viu seu Pai em todas as dimensões da vida, porque ele estava acostumado a vê-lo na solitude. Nós só vamos ver Deus em toda a dimensão da nossa existência quando estivermos acostumados a vê-lo na nossa solitude com Ele. Isso aqui não tem como ser diferente, porque nada substitui a solitude com Deus, nem PG, nem culto, nem nada, nada. Uma coisa não exclui a outra, mas é lá, sem que ninguém veja, sem que ninguém elogie a sua oração, sem que ninguém te diga parabéns porque você fez isso. Não, é lá onde só Deus sabe e só Deus vê. Só Ele, sem público, sem ninguém, sem aplauso, sem audiência. Enquanto as demais vozes sufocarem a voz de Deus, nós vamos ficar fragilizados. Enquanto a voz do WhatsApp, a voz do seu jogo de futebol, a voz do seu... Não importa, tudo isso é importante. Eu não estou dizendo que não é importante, mas enquanto você e eu ficarmos só ouvindo outras vozes, e não a voz de Deus, nós vamos ter muita dificuldade. Precisamos da solitude com Deus, porque somente assim a nossa alma encontrará satisfação, repouso e contentamento. É somente ali que nós vamos desfrutar e ficar debaixo das asas da sombra do Altíssimo. Não porque o calor está grande, não porque a vida é dura,
mas simplesmente porque a nossa alma deseja ou deveria desejar. Em meio ao alvoroço do trabalho, Jesus continuou sendo uma pessoa de intensa solitude com Deus. Amava tanto as pessoas, amava estar com elas, mas elas não o separavam daquele a quem ele mais amava, que era o seu Pai Celestial. Forçosamente ele achava tempo para ficar sozinho com Deus. Ao encerrar a mensagem de hoje, eu quero dizer que Deus ainda chama pessoas para a solitude. Deus ainda chama pessoas para o silêncio. Deus ainda chama pessoas para desenvolver um hábito da solitude com Ele. Porque Deus sabe que é disso que também nós precisamos. Reaprender o caminho de volta à solitude é necessário para que a gente não seja arrebentado por nada e por ninguém. Meu querido e minha irmã querida, a vida não pode ser conduzida só por meio de desejos. É preciso decisão. Você pode estar me ouvindo, pode estar ouvindo a palavra de Deus e dizer assim, eu desejava tanto isso. Desejava tanto, desejava tanto. Se você ficar só nesse negócio de eu desejava, sabe quando você vai fazer? Nunca. Desejo só faz sentido se colocarmos e o tornarmos realidade. Porque senão são só sonhos e divagações da nossa própria mente. Eu quero dar mais um incentivo para você. Hebreus diz que Jesus está intercedendo por você e por mim. Ele continua até hoje intercedendo. Ele continua até hoje dizendo, rogando ao Pai, rogando ao Espírito que nos conduza a um tempo de solitude com Ele. Ele continua rogando por nós. Então nós não estamos sozinhos nessa jornada, que é difícil, os irmãos acham que é fácil. Você separar tempo do seu dia para ficar sós com Deus não é fácil, e é por isso que poucas pessoas têm esse hábito. Porque não é simples, mas é necessário, e depois que nós iniciamos, Deus vai nos fortalecendo, nós vamos desejando mais e mais e mais. Então, reconheça a importância da solitude, organize a sua agenda, escolha um lugar, escolha um momento, pode ser momentos diferentes do dia, mas se você não for muito organizado, pegue um momento específico, separe aquele momento, escolha um lugar, diga, vai ser naquele lugar, vai ser naquela hora, eu vou desligar o celular, vou dizer, ninguém me incomode, se eu tenho, não, agora não tem, agora vai ser o meu tempo e eu vou ficar ali sozinho. Eu não tenho como dar muitas orientações em função do tempo, mas eu digo, seja persistente e desfrute. E se você quiser ajuda para como fazer isso tornar realidade, você pode conversar com um irmão que você sabe que tem esse hábito, você pode procurar um pastor, você pode procurar alguém mais experiente que você, diga assim, olha, eu preciso de orientação e de ajuda. Como que eu faço esse negócio? Porque eu já tentei umas 3 vezes, já larguei, porque eu não aguentei, ou não dei conta. Pegue alguém que pode ajudar você, te dar dicas, sugestões, para que você comece a sua jornada. Não fique só desejando, torne isto realidade. Pastor, tem uma música para a gente cantar aí, qualquer uma. Aí depois eu quero orar com a igreja. Eu digo qualquer uma, não é porque eu estou menosprezando qualquer música, né? Mas qualquer uma, para a gente orar aqui com a igreja. E assim eu encerro a minha parte. Hoje falei mais do que devia, mas não tenho o que fazer muito, irmãos. Não tenho o que fazer. Como é que está a sua vida com Deus? Você tem separado tempo para você chegar durante a semana e desenvolver a tua vida espiritual? Eu espero que você, as motivações e a importância desse assunto. Eu quero dizer que Deus ainda chama pessoas para a solitude. E sem solitude, você não vai aprender a ver Deus na vida. Você vai ter espasmos espirituais. E espasmos não sustenta ninguém e nem conduz ninguém à maturidade da vida com Deus.